Oiê, eu sou a Carla, eu sou mãe de 3 meninos, incluindo gêmeos, e aqui nesse canal você vai poder acompanhar a minha rotina com eles, reflexões sobre maternidade e autocuidado. Um acabou de acordar, ele estava dormindo, e também sobre criação de conteúdo. Então, se você tem interesse, fica comigo. Dá uma. E hoje eu quero te contar porque eu escolhi não definir um nicho na produção de conteúdo. Você já se sentiu presa por querer produzir conteúdo, mas não saber qual nicho seguir? Aqui é a vida real, hein? Aqui eu vou trazer a vida acontecendo. Enquanto eu estou tentando gravar, que a ideia era gravar enquanto eles dormiam, tem um rapazinho ali que deixou o... Eu guardei o almoço dele, agora eu coloquei de volta ali pra ele comer. Ele gosta de brincar, de comer farinha, de colocar farinha, farofa na comida. E aí eu deixei o pote bem fechadinho, só pra ele achar que é ele que tá colocando a farofa no prato dele. Vou aproveitar esse tempo. Bom, eu comecei a estudar sobre criação de conteúdo já tem um tempinho, quando eu vendia crochê. Eu tenho esse canal aqui, inclusive, quando eu fiz ele era nichado pra receitas de crochê que eu trazia aqui. E aí, eu me senti muito travada. Por quê? Porque eu queria compartilhar outras coisas, mas seguindo o que as pessoas falavam, né? O que as pessoas que eu acompanhava falavam, tem que definir um nicho, tem que falar sobre esse assunto e bater sempre na mesma tecla. Então, eu sempre fiquei travada com relação a isso. Eu sempre tive vontade de produzir conteúdo, mas 100% travada. E aí, com essa pressão, né, de ter que escolher um nicho, eu travei. Então, eu não consegui definir um nicho do que eu gosto. Eu não gosto só de uma coisa, eu não gosto de falar só sobre uma coisa. Como que eu vou trazer, por exemplo, criar um canal no YouTube e falar sempre a mesma coisa? Eu até fiz isso por um tempo quando era crochê, só que não deu porque não consegui. E aí, me conta, você já se sentiu assim? Quer criar conteúdo, quer divulgar o seu trabalho, quer mostrar, né? Quer estar presente nas redes sociais, mas se sente perdida, se sente presa, amarrada. Aí eu tenho que falar só sobre determinado assunto. E acaba não fazendo nada, porque aí não surge ideias, tu fica bloqueada, parece que tá presa num mar de ideias, aí tu só vai naquele mesmo assunto e fica repetitivo. Então, aí no fim das contas a gente não faz nada. Comigo aconteceu assim. E aí, então, eu comecei a pesquisar sobre o tal do nicho. Pesquisei muito, porque eu queria produzir conteúdo, mas realmente estava difícil pra mim me encaixar no nicho. Então, por exemplo, eu vou falar sobre maternidade, só sobre sono, só sobre alimentação, só sobre crochê. Então, atualmente eu trabalho com gestão de rede social, então eu meio que confundi um pouco isso, sabe? Então, porque os meus clientes, eles têm uma empresa, eles têm um produto pra vender. Então, sim, tem que focar num nicho, tem que focar no produto. É uma outra estratégia de criação de conteúdo. E no fim a gente fica presa. Não consegue produzir conteúdo porque não define qual é o conteúdo. Ai, ele fica me olhando da risada. Não define o conteúdo e acaba não fazendo nada. Eu fiquei muito tempo assim, faz meses, porque eu comecei a estudar sobre criação de conteúdo e rede social pra eu trabalhar com isso. E aí eu disse, agora eu quero produzir conteúdo pra mim, pro meu negócio, né? Não pro negócio dos outros. Eu vou continuar, né? Eu tenho ainda minhas clientes, mas eu quero começar a produzir pra mim. E aí eu fiquei perdidaça, porque eu não sabia sobre o que eu queria falar. Eu não queria falar só sobre criação de conteúdo, só sobre tráfego pago, sabe? Eu não queria falar sobre um único assunto. E muita gente fala, né, ensina que a gente tem que definir um nicho e falar sobre isso pra te ter sucesso. Mas trago boas notícias. E aí foi difícil pra mim escolher um único interesse. Por quê? Porque eu tenho interesse sobre maternidade, empreendedorismo. Eu sou mãe, né? Então, se você é mãe, também vai me entender. A gente acaba consumindo um pouquinho de cada conteúdo. E aí é difícil uma mãe ficar focada em uma coisa só. Eu tenho que estudar sobre o sono, eu tenho que estudar sobre alimentação, eu tenho que ler sobre a minha mentalidade. Eu quero ter um negócio através da internet. Então, é muita coisa. Eu não tenho como focar e ficar só falando de um assunto. Pra mim, não tava funcionando. Então, eu travei de um jeito que eu realmente não... que eu não conseguia. Eu fiquei meses ali pensando como que eu vou fazer, o que eu vou falar, sobre o que, e eu travei. E aí, pesquisar sobre esse assunto, né, de nicho, pra mim ver se eu
se eu conseguia ter alguma ideia do que eu ia focar de fato. Só que eu encontrei alguns criadores de conteúdo que falam o oposto disso. E eu disse, tá aí. É por isso que eu não encontrei um nicho, porque eu realmente não tenho um nicho específico. E eu não preciso ter. Eu preciso ser eu mesma e compartilhar a minha jornada. Vou falar aqui sobre 2 criadores que foram os primeiros que eu encontrei. Acho que até agora eu não encontrei mais ninguém assim que falasse tanto sobre esse assunto quanto eles. Dá um gole pra mãe. Eu encontrei 2 criadores de conteúdo, o Elton e a Daniela. O Elton, ele tem um vídeo que ele fala assim, que foi o vídeo que eu encontrei. Você é o seu nicho. E aí eu assisti esse vídeo. E aí ele explica, ele fala sobre eu não precisar ter um nicho específico. E sim produzir conteúdo conforme a minha jornada, conforme os meus interesses. Então, se hoje, nesse momento, eu tenho mais interesse em conteúdo sobre maternidade e empreendedorismo, por exemplo, é sobre isso que eu vou trazer os conteúdos aqui. Daqui um ano, talvez seja outra coisa. Daqui um ano talvez seja outra coisa, mas aí eu vou continuar produzindo conteúdo com base na minha experiência. E aí eu encontrei também a Daniela, que na verdade eu conheci ela através de um canal que é sobre arquétipos, que eu gosto bastante de assistir e ler sobre isso. E aí ela tem agora, ela criou, eu acho que foi no início do ano passado, um canal assim, sem nicho específico, que é o que eu pretendo fazer no meu canal. Ela também fala que ela cansou de tentar escolher um nicho, porque ela gosta de vários assuntos. Então ela tem esse canal de perfil nichado, né, que fala só sobre arquétipos, mas ela estava se sentindo presa com relação à criação de conteúdo, porque ela queria trazer mais coisas, mais experiências de vida, mais coisas que ela aprende, ela gostaria de passar pra frente. E ela resolveu criar um canal sem nicho específico. E aí eu disse, olha, eu acho que pra mim funciona mais esse caminho de trazer um pouquinho de cada coisa, sabe? Então, no final das contas, depois que eu assisti esses vídeos, eu percebi que isso me trouxe liberdade sobre criação de conteúdo. Eu me sinto melhor agora, eu me sinto com mais ideias. E para o momento que eu estou vivendo, se encaixa perfeitamente. E aí é sobre isso, é sobre trazer a realidade. Era assim que eu queria criar conteúdo real. Por exemplo, talvez se fosse um outro nicho, eu não poderia estar, um perfil nichado, eu não poderia estar aqui amamentando o meu filho enquanto eu gravo um vídeo. Então, se você tá aí perdida, querendo começar um canal ou compartilhar em outra rede social, talvez pra ti também seja do mesmo formato que o meu. Também seja igual a mim, né? Igual a nós, que não precisamos ter um nicho específico. E talvez isso vai te destravar pra começar a criar conteúdo de uma forma mais autêntica. E é sobre isso, né? É sobre ter um conteúdo autêntico, sem precisar ficar copiando ninguém, sem precisar ficar buscando inspirações eternamente. É produzir conteúdo baseado na tua experiência, baseado nas coisas que tu gosta. Então, se você está aí tentando encontrar um nicho específico para começar a criar conteúdo, saiba que talvez você não precise. Você pode começar compartilhando a tua experiência, a tua jornada. É assim que eu vou fazer. Agora me conta se você acha que realmente é necessário ter um nicho específico. Eu já me convenci que não precisa. E eu quero trazer aqui toda a minha experiência com relação a isso. Então, cada coisa que eu fizer, que eu ver que deu certo ou não, a minha ideia é trazer aqui nesse canal. Além de trazer um pouquinho da rotina com esses garotinhos. O outro tá lá, acordou agora. O outro acordou. O mano acordou. Escutou? Maninho? O maninho acordou. Que é a minha vida. A minha vida real é essa. É os meus filhos, é sobre o que eu estudo, que é criação de conteúdo, sobre ideias de negócios, reflexões. Bem, estou me reencontrando como mulher, porque a maternidade deixa a gente perde o foco, né? Maternidade, eu imagino que sejam quase todas as mulheres assim, não. Oi, amor. Que coloca que... E também quero trazer sobre autocuidado, autoconhecimento, essas coisas que eu tenho pesquisado sobre isso, porque estou me reencontrando novamente como mulher, né, além de mãe, e quero trazer isso aqui. E quando eu então decidi que eu não iria ter um nicho, isso me deu liberdade, porque assim eu consigo trazer um pouquinho de cada coisa, e é o que eu quero. Eu quero o mais real possível, ser o mais autêntica possível, criando conteúdo que realmente vá, e que espero eu que esse vídeo ele sirva, ele te ajude de alguma
Então, se você tá aí esperando encontrar o nicho perfeito pra começar, tá perdida, tá travada, saiba que talvez você não precise ter um nicho específico. Talvez você possa fazer desse mesmo formato que eu vou fazer, que é escolhendo alguns temas, os que eu considero mais importante pra mim, para a minha jornada de hoje. Olha lá, olha lá, olha lá. Então, o importante é começar, né? Comece compartilhando as tuas experiências, compartilhando alguma coisa que tu aprendeu e que tá sendo bom pra ti. Por exemplo, isso eu achei que me destravou com relação a ideias de conteúdo, de realmente começar, sabe? Eu tinha ideia, mas eu não conseguia começar porque eu tava travada. Então isso me destravou, me ajudou bastante nesse sentido e eu acho que pode ajudar outras pessoas também. Eu vou deixar aqui o link desses vídeos que eu assisti, aprofundados nesse assunto. E aí, se você quiser acompanhar um pouco da minha jornada, então eu estou só começando, né, essa jornada de criação de conteúdo sem um nicho específico. E eu pretendo compartilhar aqui tudo o que eu aprendo nessa jornada. E se você também tá nessa fase de começar a criação de conteúdo, ou seja, se você já passou por isso, comenta aqui pra nós conversar, trocar ideias. Se inscreve no canal pra receber mais conteúdos. Como eu falei aqui, vai ter rotina com os bebês, vai ter reflexões, maternidade, autocuidado. Em breve eu vou começar o meu processo de emagrecimento, já está nos meus planos. E eu pretendo compartilhar aqui também. E aí, pensando nisso, eu estou... E aí, pensando nessa loucura toda, né, de criar conteúdo, cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar, eu estou criando um guia de produção de conteúdo pro YouTube, que eu vou mostrar como que eu faço para organizar minha rotina. E ele é perfeito para quem quer começar sem complicação, sem enrolação. Para quem quer aproveitar os momentos do dia ou organizar a rotina para poder começar a produzir conteúdo. Vou deixar o link aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.